Eu vejo uma dificuldade muito grande quando a gente tenta trazer para dentro das questões, que envolvem todo o universo relacionado ao racismo, quando a gente traz os elementos da crítica da economia política, da crítica ao capitalismo, das análises que o marxismo faz, a gente encontra muita dificuldade. E o inverso também me parece que ocorre. Quando a gente traz para dentro dessas questões, para dentro desse, vamos dizer assim, desse oceano de discussões, teorias e reflexões sobre o capitalismo, quando a gente traz a questão racial. Parece que a gente ainda não conseguiu, e eu tenho visto isso muito em vários debates, leituras, ainda a gente não conseguiu criar talvez um espaço interdisciplinar. Por outro lado, uma coisa que eu conversei com o Humberto, foi ainda na semana passada, e eu acho que isso tem a ver muito com todos os estudos que nós fizemos, que estão lá no nosso livro, como é difícil apresentar para nós e para a classe trabalhadora a realidade concreta que o capitalismo impõe sobre todos nós. Eu acho que cada dia que passa, nós estamos cada vez mais distantes, de fato, de colocar os pés no chão. Mas eu gostaria que a Leide fizesse as provocações, porque eu, particularmente, eu achei que o encontro da semana passada podia ter sido mais, a gente podia ter aproveitado mais, né? Eu acho que também por parte, principalmente do nosso grupo, nós ainda não temos a cultura de caminhar com essas questões, porque parece que quando a gente fala, quando a gente estuda o que é o capital, a gente pode cair no equívoco, a gente pode cair no erro de analisar a estrutura do sistema capitalista de forma universal, sem contar com as pessoas propriamente, né? É bem verdade que o sistema capitalista, quer dizer, o capital, a forma como ele se movimenta, como ele se realiza na sociedade, essa forma como ele se realiza na sociedade, ela é constante. Mas quando a gente apresenta isso, a gente sempre esbarra em várias barreiras. A gente sempre está diante de muros muito grandes.
o nosso estudo mostrou que a classe trabalhadora está cada vez mais distante e, e cada vez com menos condições de compreender de fato o que acontece com ela dentro do sistema capitalista. E aí eu vejo que partidos políticos, principalmente os partidos políticos de esquerda, não conseguem mais chegar até os trabalhadores, e os trabalhadores também não conseguem mais se interessar por isso. E aí eu acho que isso cria em nós uma impotência praticamente absoluta, porque a gente, a gente vai para o nosso trabalho todos os dias, volta, e é ali que realmente acontece, mas a gente não sabe como reagir ali, né? Então a gente acha que o problema está fora, mas a gente também não consegue nem fora reagir, ou pelo menos se articular, né? Mas eu quero que a Leide coloque aquela questão, que eu me lembro das duas questões que ela colocou. Uma, eu me lembro bem, que é sobre, ela indagou sobre o privilégio. E eu queria que ela retomasse isso para a gente, sabe? Porque quando a gente coloca a mulher no problema que o capitalismo cria, no problema que o capitalismo gera, a coisa muda de figura, porque aí a gente está diante de uma realidade cuja dimensão é muito grande. E, particularmente para nós, a questão racial, ela passa a ter um papel importante, que, que explica, de certa forma, não explica tudo, mas explica o modo como nós praticamos aqui no Brasil o capitalismo. Mas, Oleide, você pode falar, você pode se manifestar aí? Oi. Então, posso sim, estou aqui. É o seguinte, acabou que foi bom o Grego ter retomado, né, essas questões. E assim, eu espero que né, todo mundo que está aqui, o pessoal, traga assim, o seu ponto de vista, porque é muito importante. E aí eu fiquei daqui pensando, tem coisas que nós conseguimos abordar de forma não tão profunda como a gente queria, né? É uma coisa que é difícil, porque acaba que a gente traz a questão do racismo e encontra de frente um discurso, um monte de discurso que baseia, né, o racismo a partir do que eu acho, do que o outro acha, e aí vai se formando a partir de um monte de coisas que a gente acha. E aí, uma das coisas que ficou muito assim forte, né, como o Grego trouxe, faz agora, é essa questão que eu queria mesmo ouvir, né, do grupo, porque quando a gente fala de racismo e a gente fala de divisão social, racial do trabalho, e ao mesmo tempo a gente a gente traz uma discussão mais
mais forte, né? De como que a questão do racismo, da interseccionalidade, aí eu fico à vontade para trazer esse termo, né, para cá, para a gente poder discutir também. A interseccionalidade, ela é, ela é uma junção. Eu não posso dizer que é uma junção, mas é as diversas formas como as opressões elas atingem, né, as mulheres negras e as mulheres e as mulheres negras, por assim dizer. E aí não só a partir do racismo, mas, né, a partir da misoginia, a partir do patriarcalismo, a partir do sexismo. E, enfim, eu queria entender um pouco mais, porque é uma coisa que a gente conversa muito, né? O Grego fala, e a gente conversa muito essa questão. Eu tive esse tipo de problema no meu decorrer, né? No decorrer da minha formação, principalmente, né? No pessoal que veio para avaliar a minha dissertação. E, assim, são pessoas que eu convivo, e são pessoas que tendem, né? Aí eu estou dizendo assim, num plano mais amplo, são pessoas que tendem a entender o marxismo a partir de um viés extremamente separativista. Assim. Eu vou dizer em qual sentido. O marxismo, as teorias marxistas, né? Entender o marxismo é possível a partir de uma aproximação com a luta antirracista, mas por que as pessoas, né? E eu digo assim, no campo acadêmico é muito normal encontrar críticas ao marxismo, críticas a todo o campo, né, de estudo marxista, principalmente no que tange a essa aproximação quanto à mulher negra e essa condição. E aí cai no que o Grego trouxe, nessa questão do privilégio. Eu disse semana passada, e eu reforço isso, né? Eu posso dizer que numa sociedade como a nossa, separada, né, a partir de toda a produção capitalista e como que a gente se mantém nessa estrutura, é possível dizer que existe privilégio nessa estrutura? As, um privilégio racial, por exemplo, ou não? Eu preciso me manter a partir de um discurso que não leve em conta o privilégio, porque, de todo modo, a gente sabe que essa estrutura é uma estrutura que tende a buscar a exploração, né? Exploração de toda a força de trabalho e toda essa organização. Então, eu fico daqui pensando por que é, ou em qual momento, ou em vários momentos, né? Se existiu esse rompimento, né? A leitura marxista, ela não pode, ela rompeu com os diálogos, né, antirracistas. E por que é, aí eu trago mesmo para o grupo, para a gente pensar juntos, por que é que a gente não pode trazer uma leitura marxista mais aprofundada a partir da questão, né, da mulher e da mulher negra, porque esse é o campo que a gente está trazendo, e pelo menos a gente está tentando continuar o que a gente trouxe semana passada, que é uma inquietação minha, né? Mas não só minha, semana passada o pessoal do coletivo estava aí, então vamos ver se mais alguém consegue entrar mais um pouco aí para a gente poder conversar. Mas, enfim, são algumas coisas assim que eu queria, assim, de fato, para mim, tem coisas que estão tão bem postas, assim, e bem formuladas de forma que que é preciso entender, né? É preciso buscar um pouco mais para articular como isso está posto, né? E aí, bom, eu não vou ficar falando muito hoje não, gente. Bora lá conversar. Eu quero refletir sobre
uma questão aí que está meio que indireta na reflexão da lei, que é o seguinte: uma coisa é o marxismo que foi praticado, ou os marxismos que foram praticados na Europa, né? Então, você tem os vários marxismos na Europa que atuaram a partir das realidades europeias. Um marxismo alemão que vai desembocar numa social-democracia, né? Porque o partido que primeiro concentrou a teoria marxista na Alemanha foi o Partido Social Democrata, né? Não o Partido Comunista. Você tem o marxismo italiano, o marxismo francês, o marxismo polonês, o marxismo russo. Em cada lugar, os marxismos foram se adaptando às realidades locais. Depois, a gente tem o marxismo chinês, marxismo africano, aí o marxismo cubano, marxismo vietnamita, quer dizer, lá onde as coisas estavam acontecendo, onde foi possível fazer revolução ou fazer guerra de independência, etc., o marxismo entrou e foi se adaptando, até mesmo com os palestinos, né? O Yasser Arafat, quando fundou o, o grupo que passou a lutar pela independência da Palestina e pela autonomia da Palestina na década de 1960, era marxista, era de inspiração marxista, né? Então, veja, uma coisa é quando uma teoria surge num determinado lugar, e outra quando essa teoria atravessa a fronteira e vai para outro lugar, né? E nós temos, então, o marxismo, ou os marxismos brasileiros. Então, houve a necessidade de se adaptar em cada região, em cada lugar, em cada realidade, em cada período histórico, em cada bloco histórico, foi havendo essas adaptações. Agora, uma coisa que me parece interessante é a seguinte: por onde o marxismo foi, né, as teorias marxistas chegaram, porque você tem, primeiro, uma teoria inicial que é aquele conjunto de pensamentos, de ideias, de escritos de Marx. Depois você tem um monte de gente que veio em seguida e que foi também fazendo as suas leituras e fazendo suas adaptações. Então, é muito difícil quando a gente fala de marxismos. Será que eles seguem exatamente o que Marx escreveu, ou eles fizeram adaptações conforme as necessidades e os contextos? Bom, aí eu digo o seguinte: foi mais fácil para todos os marxismos, onde eles entraram, foi mais fácil, olha que interessante isso, foi mais fácil os marxistas em todos os lugares do mundo, né,
assumirem determinadas causas e deixarem outras de lado. A luta antirracista, ela foi absorvida e foi assimilada pelos marxismos. É só a gente ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que os Panteras Negras tinham uma formação marxista. Angela Davis tem uma formação marxista, e outros ali, né, na esteira do movimento negro antirracista. Foi mais fácil para os marxistas, em vários lugares do mundo, assumirem essas lutas, mas tem um outro lado dessa história, que aí é algo que a gente tem que pensar bastante, que é o seguinte: em todos os lugares, os marxismos tiveram muita dificuldade de superar o machismo. Veja que interessante. De um lado, a luta, né, contra o sistema capitalista, contra as oligarquias, contra os capitalistas, e os marxistas em todos os lugares do mundo compreendiam e compreenderam a luta antirracial como uma luta que deve ser assumida pelos marxistas. Mas foi muito difícil, e ainda é muito difícil para os movimentos marxistas e para os movimentos de trabalhadores superarem o machismo. E os próprios números que nós apresentamos aqui, quando a gente falou sobre economia mundial, né, que apenas 38% a 40% da força de trabalho no mundo é feminina, e 60% a 62% dessa força de trabalho é masculina, é composta de homens. Isso, por si só, já indica, né, uma estrutura machista. Isso vai refletir nos sindicatos, nos partidos políticos, nos movimentos. Então, agora, qual o problema? O problema é que os marxistas conseguem assimilar a luta antirracial, mas não conseguem, eles não sabem onde colocar essa luta dentro da luta maior. Né? É mais ou menos isso que acontece. Né? Porque para a maioria dos marxistas, a principal luta é contra o sistema, e é contra o capital, e é contra os capitalistas. Isso vem em primeiro lugar. Agora, já tem gente dizendo o seguinte: olha, não existe uma coisa em primeiro e outra em segundo. O que existe é uma luta em que esses interesses, esses objetivos caminham em paralelo. Um não anula o outro. E aqui eu vou contar só uma história, uma historinha, que foi esse cara aqui, na verdade não fui eu, mas foi esse cara aqui que escreveu, o Harry Cleaver, né? Leitura Política do Capital. Ele diz uma coisa muito legal nesse livro, que é o seguinte, e nós chegamos a estudar isso também, um pouco. Os movimentos sociais que começam a surgir na década de 1960, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, no hemisfério norte, vêm da própria classe trabalhadora. Mas os marxistas, naquele período, naquela ocasião, naquele contexto, deram as costas para os movimentos sociais.
diziam que os movimentos sociais não tinham caráter revolucionário e não representavam a verdadeira luta da classe trabalhadora contra o capital. E os movimentos sociais que foram surgindo não conseguiram se aproximar dos marxistas. Então, não se estabeleceu nenhuma ponte de diálogo e nenhuma ponte de conhecimento e de construção, né, de uma luta que pudesse ser conjunta. Com isso, o que aconteceu? A partir da década de 1980 para frente, a pós-modernidade começa, de fato, a fincar suas raízes, e os movimentos sociais, uma parte dos movimentos sociais vai cair no cu de quem? Da pós-modernidade. E agora os marxistas criticam, e agora os marxistas fazem críticas pesadas aos movimentos sociais porque eles deixaram de ser revolucionários. Mas, lá atrás, há 50 anos ou mais, os marxistas deram as costas. Eles diziam, mas isso não representa a classe trabalhadora. E os sindicatos também fizeram isso. Os sindicatos mais à esquerda, né? Também fizeram isso. Então, veja que interessante, porque a gente está num processo em que ainda se tem essa discussão. E não se conseguiu compreender que os movimentos sociais, né, quer dizer, que os marxistas devem se aproximar dos movimentos sociais numa outra chave. E é por isso que a gente encontra essa dificuldade. Que de dentro dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de mulheres, dos movimentos LGBTQI+, dos movimentos de negros e dos movimentos indígenas e das minorias como um todo, há muita desconfiança em relação aos marxistas. Muita desconfiança. E com alguma razão, evidentemente, porque os caras deram as costas. E aí você cria um vazio. Você cria um hiato. Né? E quem é que vai preencher esse hiato? É por isso que os movimentos sociais, ao caírem no colo da pós-modernidade, esses movimentos sociais deixam de ser radicais. Ou seja, não interessa mais para eles, porque não está no horizonte deles a destruição do sistema capitalista. E aí nós que somos marxistas ficamos muito chateados com isso, porque afinal de contas os movimentos sociais deviam lutar contra o sistema assim como nós. E aí a gente não consegue construir pontes que liguem um lado ao outro para a gente poder dialogar da melhor maneira possível. Agora, uma coisa é certa, ainda hoje, os marxistas, e principalmente os movimentos de trabalhadores, as mulheres encontram muita dificuldade com esses movimentos, porque o machismo ainda impera. Muito mais do que o racismo. Os movimentos marxistas conseguiram absorver e assimilar a luta antirracial. Veja que interessante. Mas não conseguem também se juntar aos movimentos negros, né, os movimentos de negros e de negras, né, para lutar contra. Ainda existe essa dificuldade. Bom, era essa reflexão que eu queria fazer, porque eu acho que isso talvez explique algumas coisas
né, a partir e de dentro dos movimentos marxistas, que são vários, né? Porque quando surgem as lutas revolucionárias na Europa, os marxistas não podiam imaginar que, a partir de um determinado momento na história, a Europa seria invadida por muçulmanos e invadida por negros de todos os lados, principalmente vindos da África e da Ásia, né? E eles não passava pela cabeça deles, o que passava pela cabeça deles, efetivamente, era que cada país tinha que fazer a sua revolução, se vira, vai à luta, né? Porque já tinha acabado a ideia da nacionalização da revolução. Bom, bom, gente, falem aí, porque eu já falei muito. Bom, então, eu posso imaginar o que está acontecendo. Ou está todo mundo aí jantando, ou dormindo, ou então aconteceu algum desastre. Então, eu ainda estou aqui, né? O desastre está rolando, mas eu ainda estou aqui. Olha só, eu acho que você trouxe uma explanação bem, bem legal, né? Dessa questão dos marxismos, né? Do viés marxista, mas para além do viés marxista, os marxismos e as interpretações marxistas. E aí tem uma coisa que você falou que eu acho que é um ponto importante. A dificuldade, a dificuldade de se ver a luta antirracista na leitura do todo. Eu acho que isso é um ponto importante aí. Isso para mim é um ponto importante. Eu entendo do lado de cá que talvez essa seja um dos elementos desse nosso diálogo. Assim. Como é que a gente visualiza, como é que a gente visualiza toda essa estrutura, né? Uma luta anticapitalista, e para além dessa luta anticapitalista, como é que a gente visualiza, dentro dessa luta anticapitalista, a questão racial? Porque a gente aí você está dizendo que a gente traz, né, o marxismo traz, os marxistas traz a visão do todo. Eu achei isso importante para poder a gente pensar mais, né? O Wagner está levantando a mão, vou deixar o Wagner falar um pouco. Então, a minha bagagem intelectual é muito limitada para falar coisa mais profunda em relação ao marxismo, em relação às mulheres, e o marxismo em relação ao preconceito racial, né? Mas o que eu posso falar é da experiência do dia a dia do marxista em relação às mulheres e o marxista em relação à classe trabalhadora. Então, veja bem, quando
eu vou falar palavras que trabalhadores falaram para mim. Que quando acontece uma tragédia, uma inundação, sabe, ou uma revolta popular, aparece lá uns caras da Igreja Universal fazendo a maior propaganda, entendeu? O maior marketing, mas eles estão lá. A Igreja Universal está na porta da cadeia, quando existe violência, né, contra os presidiários, e eles estão lá. Existem ONGs capitalistas, né, que quando tem uma tragédia, um soterramento da população, essas ONGs estão lá. São ONGs de direita, financiadas por pessoas da direita. Mas quando acontece uma tragédia, quando uma mulher é discriminada, quando um negro é discriminado, não aparece lá a Associação dos Marxistas Humanitários para socorrer tal setor. O que a gente vê muito na internet da parte marxista é o discurso e muita propaganda, principalmente na época da eleição. Então, os marxistas, eles não têm, além de uma clara visão do problema real da situação, eles não têm uma organização, uma associação, vamos levar assim, que nem o espírita. O espírita, aqui em Bauru, ele tem um albergue noturno. O albergue noturno, quando chega de noite, eles dão sopa para os desfavorecidos, né, da sociedade, e eles dão um lugar para dormir, um alojamento para a pessoa dormir. E como está aumentando vertiginosamente o número de pessoas em situação de rua, em situação de abandono, então eles estão sobrecarregados. Então, não tem lá no albergue noturno uma associação marxista da sopa para os desfavorecidos. É como se o marxista é igual à religião evangélica, dentro do MST. Eles vão lá, fazem discursos, buscam adeptos, e depois eles saem fora. Então, isso acontece. Um trabalhador falou para mim essa semana. Ele falou assim: Wagner, qual a solução que o marxismo... Aliás, foi ontem que ele falou comigo sobre isso. Ele falou assim: olha, qual a solução que o marxismo tem para a população? Fora eleger candidatos a deputados, isso, aquilo. Então, não tem um projeto marxista de apoio aos desempregados. Não tem. Ou não tem um sindicato dos comunistas. Agora, para falar que esses partidos que estão por aí, que eles são comunistas, ótimo, eles fazem alguns trabalhos, fazem, mas na mesma linha da religião. Aquela busca de adepto, de mais adeptos, e mais adeptos, e não passa disso. Então, a grande luta da mulher deve ser, da classe das minorias, deve ser de mudar os meios de produção. A luta do marxismo é para mudar os meios de produção e tirar os meios de produção da mão da burguesia, tá? Mas aí eu já comentei no grupo. Quando que você viu uma fazenda marxista? Eu tenho certeza que se você formar uma fazenda marxista, você forma uma rede de fazenda. Ou, se não, fazenda socialista. Nem quando eu estava morando ainda no Movimento Sem Terra, a gente tentava formar associações e formar cooperativas
E a única ajuda que a gente teve foi da Comissão Pastoral da Terra. E a Comissão Pastoral da Terra não tem um viés político. Então, sendo que tem muitos militantes lá dentro do Movimento Sem Terra que são do PCB, do PCdoB, do PSTU. Mas nunca apareceu lá uma cooperativa dos marxistas. E acho que se aparecer, acho que vira uma roubalheira, porque se for igual aos partidos que estão por aí, os partidos são uma coleta de dinheiro descarada. Então, você quando entra num partido marxista, você tem que dar dízimo. Acredita num negócio desse, gente? E a pessoa que não dá dízimo, ela não é considerada membro. Ou seja, se tem uma pessoa em situação de rua, um pai de família que está passando fome, mesmo trabalhando está passando fome, se ele não der o dízimo, ele não é considerado membro. Se ele não participar de todas as campanhas, fazer viagens pelos congressos, né? Então, a fachada que os marxistas apresentam é muito bonita. Tá? Mas não, sabe, Lidiana, eu não, sinceramente falando, eu só vejo marxista na teoria. Mas não existe uma prática do marxismo. Não existe, você não vê. Você vê um monte de gente discursando na internet e vê se alguém montou um canal no YouTube, canal socialista, marxista socialista. Então, poderia montar alguma coisa do marxismo, é igual à igreja, um centro comunitário dos socialistas. Mas não existe um sindicato, não existe nada. Existem membros dos sindicatos que falam que são marxistas, mas na prática ninguém é marxista. Então, não se consegue praticar o marxismo. Eu não sei qual a dificuldade que tem. Eu acho que eu falei, um dia eu comentei isso no grupo, para você praticar o marxismo, você tem que fazer igual o pessoal do Movimento Sem Terra faz. Ele sai da cidade e fala assim, nem que seja para mim morar na beira de uma estrada, mas eu não volto mais a ser escravo em fazenda de ninguém. O agricultor faz isso. Quantas vezes eu estava no Movimento Sem Terra e chegavam carros lotados com família inteira dentro do carro e com crianças pequenas. Praticamente implorando um lugar para ficar. Porque ele estava se recusando. Tem até casos de jagunço. Tem casos que eu conheci pessoalmente, que chegaram no acampamento sem terra e disseram, não, eu não quero mais aquela vida. Teve casos de caçadores de índio, matadores de índio. Chegou no acampamento, pediu guarida, falou, não, eu quero me desvencilhar do meu passado. E o cara era caçador de índio. Contratado, os fazendeiros contratavam eles. Teve caso até de pessoas, feitores, pessoas que cuidam de fazenda, os gerentes de fazenda. Um fazendeiro chegou para ele e disse, você usa tal inseticida? E esse encarregado da fazenda disse, capataz que fala. O capataz da fazenda falou, olha, se a gente usar, o trabalhador vai ser contaminado com câncer. Vai pegar um câncer. Aí o fazendeiro disse assim, então, você manda os trabalhadores borrifar o veneno, espera 3 dias e manda todo mundo embora, que trabalhou no veneno. Então, a realidade do trabalhador é essa. Aí sabe o que esse capataz fez? Ele colocou as coisas dentro do carro e foi pedir um espaço num acampamento de beira de estrada. O cara saiu de uma mansão, praticamente,
preferiu morar na beira da estrada, numa fazenda, num acampamento, debaixo de lona. Hoje, felizmente, ele recebeu, conquistou o lote, né? Ele está bem assentado com a família. O filho dele, que era pequeno, hoje é um digníssimo militante do Movimento Sem Terra, um intelectual reconhecido, formado e reconhecido internacionalmente. E então é assim, gente. Então, no movimento de mulheres, quando uma mulher é agredida, uma mulher sofre uma agressão dentro de um lar, tem algum movimento marxista de apoio às mulheres para apoiar essas mulheres? Não tem. Então, a expressão do marxista, do comunista na sociedade é praticamente nula. Então, quando eu estava morando no acampamento, a maioria dos trabalhadores, do pessoal que estava acampado, e até hoje está assim, eles xingavam a pessoa quando a pessoa chegava e falava que era comunista, porque só ia atrapalhar a luta. Eles iam ser mais discriminados ainda. Eles já eram discriminados porque era do movimento sem terra. E ainda ser discriminado por falar que era comunista, socialista. Então, eu acho que a história do marxismo no mundo, talvez até no mundo, ela tem que ser repensada. Porque o marxismo, na realidade, se você for analisar friamente, ele não faz parte da sociedade. Essa atuação dos partidos políticos aí, de lançar canal no YouTube, não basta. Tem que ter um apoio para as mulheres. E as mães solteiras que tem que deixar Gente, tudo na creche. vão tocando aí que eu vou atender o telefone aí, tá? Pode continuar. Então, mas eu me alonguei muito, então, desculpe. Obrigado pela palavra, eu agradeço. Então, Wagner, isso que você trouxe, né, é bem bacana, para a gente poder pensar, né, essa questão de quantos grupos de fato, né, marxistas que a gente vê em prol, porque o que a gente vê é uma base de grupos que traz os marxismos, e isso é uma coisa que o Grego trouxe, eu acho bem forte, bem certa. A questão do marxismo e dos marxistas, né, no desenrolar da história, nos períodos históricos, e como é que isso está se firmando. Então, eu vejo assim, que tem um caráter muito forte, sabe? Tem um negócio muito forte aí. E a gente entender de fato, né, onde que, o, que a base marxista ela se encontra, onde é que ela está sendo contemplada de fato. Porque o que a gente percebe é muita água com açúcar, né? Um negócio meio mais ou menos. E aí o pessoal compra, né? E compra muito isso. Eu senti muito isso e senti isso muito forte. Ainda bem né, que eu já estava aqui há algum tempo, né, na crítica social, então, de certa forma, isso me deu condições, né, para defender o viés marxista, mas, para além de tudo isso, trazer essas inquietações e
todos esses questionamentos para dentro, né, para dentro do campo de estudo, do meu campo de estudo, assim. E eu acho que é mesmo bem sério isso que a gente está trazendo hoje, essa questão de entender, né, que não é toda onda marxista, não é todos os marxistas, porque, afinal de contas, é uma das interrogações, uma das coisas que a gente trouxe da semana passada para cá, né? Entre marxismos e racismos, sabe? Então, é bem legal isso, entender que não é toda onda marxista que vai de fato, buscar e tentar contemplar, né, o racismo dentro dessa estrutura. Mas a base, né, a base mais forte do marxista, como o Grego trouxe, ele traz um viés total, né, um viés, como é que a gente visualiza isso a partir do todo. Mas então, vamos continuar conversando aí, gente. Tendo em vista, né, tudo isso aí, como é que a gente vai visualizar isso dentro dessa esfera. Eu trouxe semana passada, né, a Lélia para poder conversar com a gente, e é muito interessante quando o Grego traz essa questão do todo, e quando a gente busca visualizar as implementações, né, específicas dentro desse todo. A luta das mulheres negras, a luta dos pobres, a luta dos trabalhadores, aí eu falo a luta dos trabalhadores em geral. É interessante pensar nisso porque quando a Lélia faz esse recorte, apesar não, contudo, buscando uma análise marxista, ela traz esse recorte. Mas aí fica parecendo que toda a movimentação que ela fez, ela busca uma especificidade dentro desse todo. E isso, para mim, é muito, assim, é muito forte, porque, né, a gente busca entender, né, o que a Lélia estava visualizando dentro desse todo. E ela estava trazendo recortes. Mas, para além de tudo isso, a importância de se trazer esses recortes. Mas, enfim, eu penso que é de fato importante a gente visualizar, a partir do que o Grego trouxe, né, como que esse todo está sendo recortado. E por isso que a gente encontra racismos, sexismos, marxismos, dentro de toda uma base, uma única base, a gente consegue trazer a gente traz todo esse olhar dentro desses recortes. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Desculpe, gente, é que minha neta ligou e eu não podia deixar de falar com ela, porque... Bom, enfim. Eu acho que tem uma coisa aí que o Wagner colocou, que eu gostaria de refletir entre nós, que é o seguinte: o fato dos marxistas, primeiro, cada vez mais a classe trabalhadora, há um distanciamento entre a teoria e a classe trabalhadora, não é nem em relação à prática, mas é em relação à teoria. Cada vez mais a massa dos trabalhadores, dos homens e mulheres, se vêem cada vez mais distantes da teoria. E não só da teoria marxista, mas de toda forma de teoria, né? Principalmente da teoria econômica, né?
quando a gente fala para as pessoas o que está acontecendo com a economia, né? Quanto que a gente produz e quanto que a gente ganha, né? Como é que isso está distribuído, o que são as corporações, parece que isso não afeta as pessoas, né? Eu tenho notado isso, tenho percebido isso, não afeta, não cria nem indignação, né? É mais um dado, é mais uma informação que pode ser igual a qualquer outra, né? Então, existe esse distanciamento. E esse distanciamento ocorre também com os marxistas. O que eu quero dizer com isso é que, para absorver a teoria de Marx, você precisa de muito tempo. E aí, o que ocorre? Primeiro, que os comunistas, os socialistas e os marxistas, de maneira geral, eles acreditam que a construção de uma nova sociedade está sempre por vir, sempre está no futuro e depende da nossa capacidade de organização, né? Então, joga tudo para frente e joga sempre nas costas ou da revolução ou do Estado, coisa que a classe média também costuma fazer. Com isso, os movimentos marxistas, eles não conseguem, ou porque não têm a cultura de fazer, ou então não querem fazer, não conseguem atuar nas várias frentes, né? Uma frente de solidariedade, como o Wagner colocou, um albergue, né? Numa coletividade que possa, por exemplo, dar comida para as pessoas. Isso tudo é sempre um problema para os marxistas, porque os marxistas dizem: os pobres não podem viver de caridade, não podem, nós não podemos fazer isso. E aí acaba que cria-se uma inércia. Qual a consequência disso? A consequência disso é que os movimentos marxistas, os grupos marxistas ficam muito burocratizados, né? E a tendência da burocratização dos marxistas, né, uma das tendências da burocratização dos partidos, movimentos, grupos marxistas, etc., mas principalmente aqueles que querem o poder, uma das tendências, um dos caminhos é desembocar na corrupção. E essa gente olha sempre de cima para baixo, né? Eu concordo com isso. Eu acho que para uma parte considerável dos marxistas, para a maioria dos marxistas, falta uma prática, a prática social da solidariedade. E, de fato, você não vê uma movimentação, uma mobilização para defender as mulheres, ou então para lutar contra, se colocar na trincheira mesmo, para lutar contra todas as ações antirracistas. Agora, isso não tem nada a ver com aquilo que Marx escreveu, né? No sentido da sua teoria propriamente dita, né? Por isso que a gente encontra muita dificuldade, e é por isso que tem gente que não entende essa complexidade e não entende também como que isso afeta, porque parece que vira assim uma coisa de iniciados, é para poucos, né?
Aí você tem que dominar a teoria de tal maneira que, ao dominar a teoria, mas você domina tanto a teoria que você se afasta das pessoas. Isso é um problema também. Então, de um lado, você tem um afastamento dos próprios marxistas e, de outro lado, você tem o afastamento da massa, que hoje não tem capacidade de compreender quase nada. Vamos ser francos, né? Assim, Gabriel, todos nós somos, né? Todos nós somos. Por isso que essas pontes são muito difíceis. São muito difíceis, sabe? Agora, uma coisa que eu acho que só para eu terminar a minha fala aqui, se nós almejamos uma sociedade comunista, se nós queremos uma experiência comunista, a gente tem que começar a fazer isso desde já, a praticar principalmente solidariedade, né? Porque senão fica só no campo da ideologia, e o que a direita sabe do comunismo, o que a extrema-direita sabe do comunismo, o que os liberais e os neoliberais sabem do comunismo, é aquilo que supostamente ocorreu na história e foi dado o nome ou de socialismo ou de comunismo. E aí fica fácil, né? Bater na gente, porque vai ser, mas é isso que você quer? Hum? E por outro lado, todo mundo que está no campo, vamos dizer assim, de ações humanitárias, dificilmente você encontra alguém no campo marxista. Muito difícil. Você vê gente ligada à igreja, a centros espíritas que fazem caridade, né? E a outros grupos e a outros movimentos que atuam, né? Cesta básica, isso, aquilo, etc, etc. Mas eu acho que isso é complexo, mas é importante a gente enfrentar. É muito importante a gente enfrentar. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas hoje eu estou meio para baixo hoje, pessoal. Acontecendo umas coisas lá em Mogi, e isso tá tirando meu sono. E eu, de fato, estou cansado, porque não dormi nada essa noite. Fiquei acordado até as 4h30, vim para o escritório, comecei a trabalhar, depois deitei, aí acordei, continuei a trabalhar. Eu não estou bem hoje não, viu? Estou sendo bem franco para vocês. Eu, pelo menos, não sei, vocês podem continuar, mas eu preciso parar. Eu acho que a gente podia parar então a gravação, né? O Gildas levantou a mão. E terminar então, mais logo mais. Fala, Gildásio. Opa, boa noite, professor, boa noite, pessoal. Ô, professor, mas sem atrapalhar aí a sua retirada aí, é só um ponto que eu acho que, aproveitando as informações que foram apresentadas, eu vou seguir a mesma linha aí do Wagner, do Gabriel e do Gabriel. Eu não tenho conhecimento, no mínimo, para apresentar qualquer informação, discussão, mas o que eu achei que eu acho que é interessante, aí se a gente puder, sei lá, no próximo encontro tratar um pouquinho, é esse desafio, né? Porque pensando aí nos dados que o senhor apresentou nos últimos encontros, e o percentual aí que a gente tem de participação das minorias, vamos colocar dessa forma, no mercado de trabalho,
como que isso se desenvolve, qual é a perspectiva disso a médio e longo prazo, porque a gente observa, assim, pelas conversas que a gente já teve com o senhor, é que a tendência disso é só piorar, mas isso eu gostaria só de não deixar passar, para a gente, talvez, se for possível, para o próximo encontro, a gente tratar um pouquinho sobre isso, qual seria a perspectiva, porque por mais que tenha essas lutas, assim, o cenário não é animador, né? Assim, é desafiador. Então, assim, não pode ser desanimador, mas assim, é desafiador. Então, era só isso que eu gostaria de colocar para não perder a oportunidade. Desejo ao senhor aí uma, uma pronta recuperação. Hum. Valeu. Não, obrigado, Judásio. Obrigado, David, pelas suas palavras. São coisas que são difíceis da gente, porque não dependem da gente, né? E a gente sofre porque a gente não pode fazer muita coisa, mas, enfim. Essa é a questão que nos envolve o tempo todo, né? Quais são as perspectivas? Eu diria que elas são as piores possíveis para todos nós. Obrigado, David. Essas são, para mim, são as piores possíveis, porque o mínimo que seria necessário, né, da classe trabalhadora se interessar, não se interessa, né? Há uma dificuldade muito grande, não sei se a gente pode chamar de adaptação, adequação, resiliência, não sei como definir isso, né? Há quem diga que a classe trabalhadora tem consciência, né, do que acontece com ela. Bom, todo trabalhador sabe que é trabalhador. Todo trabalhador que vive do seu salário sabe, porque ele é condicionado a isso. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para dormir, ele sabe o que tem que fazer no trabalho, ele sabe a quem ele obedece, e quais são os objetivos, as metas que ele tem que cumprir, seja um trabalhador informal, seja um trabalhador de carteira assinada. Essa consciência todos nós temos. O que eu acho que a gente não consegue é mostrar, e não só mostrar, mais do que mostrar, a gente não consegue convencer as pessoas de que é necessária uma luta contra o capital. As lutas que nós temos, as lutas das minorias, dos grupos, das pessoas, das comunidades, das coletividades, dos movimentos, enfim. As lutas acontecem, elas estão aí, não é? Tem uma parte considerável da sociedade que se movimenta à direita, se movimenta à esquerda, não é? Existe isso, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu não consigo ver no horizonte é um interesse real, efetivo, sabe? Da gente se convencer de que nós temos que acordar todos os dias e dormir pensando que nós temos que mudar essa sociedade e que nós temos que fazer alguma coisa para transformar isso, que é um grande sofrimento, em algo melhor para todos nós. Eu penso nisso todos os dias e me pergunto se quando eu acordo eu realmente, durante o dia, eu faço alguma coisa que possa convencer as pessoas de que somente
a generosidade, a solidariedade, a eliminação das fronteiras, das barreiras, e uma sociedade em que a gente vai ter que aprender a dividir, a dar o que a gente tem também. Eu acho que isso, pelo menos por enquanto, para mim, é uma grande dificuldade. Se a gente pode conseguir no futuro, sim. Agora, isso é uma realidade. A outra realidade que caminha, independente de nós, é a crise estrutural do sistema. E essa crise, ela está chegando a um tal ponto que está nos engolindo. Isso é real também. Agora, a forma como nós que estamos do lado de cá vemos essa crise e como nós enfrentamos essa crise, né, tem várias nuances, né, várias alternativas. Né? Muita gente quer se salvar dentro disso, a maioria, e acredita que isso é possível. Eu não acredito. Então, essas dificuldades, eu acho que a gente tem que voltar a discutir isso. E uma pergunta que nós deveríamos fazer daqui para frente, de forma bem simples, mas objetiva, é: nós queremos continuar com essa sociedade? Nós queremos... É isso que a gente quer? Continuar com essa sociedade e continuar com esse sistema? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer, para nós e para todos, sempre. E a gente pode deixar para a semana que vem, da gente poder continuar essa conversa, que eu acho que tem mais coisas aí. A questão do privilégio não foi tocado hoje. Eu acho que na próxima reunião a gente precisa tocar nesse ponto. Ainda não foi refletida essa indagação da Leide. E aí a gente pode, pelo menos, encerrar. E a gente continua na semana que vem. O que vocês acham? Pode ser? Para mim está ótimo, tudo bem, então. Então, até a semana que vem, então, pessoal. Uma boa noite a todos.